Continuando a nossa aula, agora nós vamos falar um pouco de didática no ensino superior. Desafios e perspectivas, né? Que o que a gente mais tem é desafios no ensino superior. Bom, eu passei, né, um artigo, um texto para vocês lerem, não só em relação à didática, mas também em relação às reformas da educação. Aí a gente vai estar discutindo um pouco também esse artigo, tá? Que foi passado e o conteúdo dele. Bom, esse é um conteúdo muito bom de trabalhar e muito importante de trabalhar, né? Porque, igual muitos autores dizem, né? Didática é uma arte, né? Não é uma arte pronta, mas se o professor souber utilizar bem a didática, ou seja, as metodologias, as ferramentas que ele tem, né? Tendo em vista a aprendizagem, o ensino, né? E a aprendizagem, principalmente a aprendizagem do aluno, ele vai conseguir dar uma boa aula, né? Então, não tem como você ir para uma sala de aula ser um professor universitário se você não conhece o mínimo necessário de didática. Então, ainda mais no ensino superior, que a gente vai ver que as exigências hoje, né, são maiores ainda, né, do que na educação básica, no ensino médio, né? Então, diante disso, eu coloco para vocês o seguinte, uma seguinte indagação. O que é ser professor? Né? Para vocês, o que é ser professor? Porque vocês terminaram a especialização após vocês estarão habilitados para, né, lecionar nessa área, mas também no ensino superior. Né? E aí, o que é ser professor? Vamos problematizar esse assunto? Existem algumas crenças, né, de que ser professor é ensinar o aluno, né? Por muitos anos, o ensino, a educação foi vista dessa forma. Apenas ensinar o aluno, né? Só que não é só isso. Outra crença, né, do que é ser professor, né? Ser professor é focar o ensino-aprendizagem. Tá errado? Não, tá certo, mas também não é só isso, né? Outras crenças que a gente pode colocar aí sobre ser professor, né? Ser professor é transmitir conhecimento, como se o estudante fosse o mero depositário do saber. Não, né? Ser professor não é só transmitir conhecimento, não é só compartilhar conhecimento, né? Ser professor é manter uma boa relação com o aluno, também não é só isso, né? Ser professor é dominar o conteúdo, não. Dominar é necessário, extremamente necessário você ter domínio de conteúdo, mas ser professor não é você ter domínio do conteúdo, não. O professor vai mais além disso. Então existem essas crenças, né? Então a gente vai estar discutindo um pouquinho a respeito, né, disso, tá? Vamos fazer uma reflexão sobre o processo de formação docente, né? E aí automaticamente também a gente vai estar respondendo um pouco sobre o que é ser professor, né? De verdade, em fatos, né? E aí a gente tem Morin, 2003. Ele vai trazer pra gente aquela concepção de que, né, é preciso autodidatismo. O professor, ele necessita ser um pouco autodidata, optar, né, para ele poder conseguir ser um professor bom, tá? O que é isso, autodidatismo? É aquele que corre atrás por conta própria, que organiza, né, suas aulas, que planeja, né, que busca inovações, né, e que cria o ambiente, o contexto, né, de ensino, de aprendizagem por conta própria. Tá? Então, um professor que possui essa qualidade, o autodidatismo, geralmente é o profissional, o educador que tem sucesso. Tá? Uma vez que ele utiliza esse autodidatismo, ele vai estar favorecendo a aprendizagem, ele vai estar provocando o aluno a aprender mais,
tá? Também. E vai favorecer a sua autonomia de espírito, tá? É importante a gente falar que o educador, ele possui um espírito de educador. Ele tem que possuir, senão ele não é educador, tá? E para ele favorecer essa sua autonomia de espírito, né? Ele precisa caminhar, trilhar caminhos árduos sozinho, buscando diferenciais para suas aulas, inovações, tá? E é o que a gente vai falar agorinha, né, também sobre isso, tá? Ele também, lembrando que esse professor, ele tem, né, na visão de Mohan, ele tem que favorecer o pensamento autônomo do aluno e livre, tá? Tem que provocar reflexão, né? Então tem que desenvolver isso no aluno, um pensamento autônomo e um pensamento livre, tá? Aqui a gente traz também uma citação, tá? Toda vez que a gente falar de didática, é importante a gente ressaltar que é extremamente relevante sempre a gente refletir didática para além, tá? Além do simples ato de ensinar e aprender, tá? Então a gente tem que sempre refletir além disso. E aí a gente tem essa citação aqui de Otão. Como arte, a didática não objetiva apenas o conhecimento, pelo conhecimento, mas procura aplicar os seus próprios princípios à finalidade concreta, que é a instrução educativa. Enquanto a arte de ensinar, a didática é tão antiga como o próprio ensino. Gente, e aí cabe a gente ressaltar, olha para vocês verem, tanto que a didática é antiga, tá? Tão antiga quanto o próprio ensino. Essa citação de Otão, ela nos traz aquela visão de que ensinar, tá, não é transferência de conhecimento, não é o professor que só busca o que é o detentor do saber, não, tá? Essa visão de Otão, ela vai nos dizer que desde há muito tempo, vamos dizer assim, não só desde quando existe o ensino, mas até o próprio homem já existia didática, né? Porque desde então, desde os primórdios, os próprios homens já, ou seja, por meio das experiências, né, acabam ensinando, acabam se tornando mestres, né, das suas próprias vivências, tá? Acabam transmitindo o saber. Então, a gente pode dizer que isso daí já existe desde a época do homem, só porque até então não era considerado uma ciência, tá? A didática ela só vai ser considerada uma ciência a partir do século XX, tá? Ela vai ganhar sua estrutura sólida como ciência no século XX, né? Então, a partir de então, que a didática ela vai conseguir um status, né? Um status científico, tá? Mas ela realmente ela é muito antiga, né? Continuando, status científico da didática é o que a gente já falou, no século XX ela ganha um status científico, né? Aí começam a surgir trabalhos acadêmicos, né? Dissertações, teses, tudo a respeito, né, da formação do professor, né? Principalmente reflexões sobre o que é ser professor, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o papel do professor, tá? Concepção de vocês, qual que vocês acham que é o papel do professor? Né? Uns iriam transmitir o saber, né? Outros iriam ensinar, tá? Mas a realidade é que nos dias atuais existem muitos desafios, tá? Para os educadores e para os professores. Entre eles estão até a própria evolução tecnológica, tá? Porque a tecnologia hoje intimida muitos professores. E quando a gente fala de intimidação, não é só em relação aos professores mais velhos das gerações passadas, né? Não. A gente está falando que realmente intimida, porque são práticas novas, inovadoras, né?
e que atraem a atenção do aluno. Então, o papel do professor hoje, atualmente, ele muda. Ele não está fadado apenas em ensinar, tá? Mas ele, como também hoje, ele está preocupado com o aprender do aluno, tá? Se o aluno aprendeu ou não. Não é só ensinar, mas ele tem que verificar se o aluno aprendeu aquilo ou não, né? E mais, tá? As inovações tecnológicas, o papel do professor hoje, ele tem que buscar inovação, né? Ele tem que buscar criatividade, é o que a gente vai ver aqui, ó. É o que a gente vai ver logo embaixo, aqui. Ele tem que buscar interatividade para suas aulas, ele tem que ter criatividade, ele tem que ser interativo, ele tem que ser inovador, diferenciado, tá? Tem que ser um crítico e reflexivo, tem que levar o aluno a refletir e a desenvolver o pensamento crítico. Então, a questão de modernizar-se, tá? Hoje, a preocupação não é só com o desenvolvimento humano do aluno, né? E nem só, vamos dizer assim, hoje eles utilizam muito o conceito de desenvolvimento integral do aluno. Mas quando fala isso, tá? Não é só o humanístico, mas o crítico reflexivo do aluno, tá? É o despertar dele para o conhecimento, de que ele não só aprenda, mas que ele aprenda a aprender, tá? Então tem essa questão. Então o professor de hoje, ele tem que ser um professor moderno, tá? E aqui existe uma questão importante, a relação, tá? A relação entre professor e aluno. Isso daqui já foi tão discutido, um dos pontos que mais se discute, né? Principalmente nos cursos de pedagogia, a relação entre professor e aluno. Que a relação entre professor e aluno, ela tem que ser boa, ela tem que fluir, tem que ter harmonia, né? Existe a questão da afetividade, olho no olho, né? De chamar a atenção do aluno, de fazer ele gostar das suas aulas, tudo isso são desafios, ok. Mas existe outra questão, né? Que é muito comum hoje vários educadores errarem nesse ponto, que é o olhar do aluno, porque até então se vê o olhar do professor. E é pelo olhar do aluno que o professor trabalha suas aulas, suas matérias, seus conteúdos, tá? É preciso, né, que o professor descubra, né, a visão do aluno, as dificuldades dele, o olhar que ele tem, o domínio que ele tem sobre aquele conteúdo para ele poder ajudar. Então hoje, né, é mais o papel do professor, ele é mais eficaz quando, ao planejar a sua aula, o professor, em vez de ater só o conteúdo da aula, se preocupe também, né, com o que o aluno não aprendeu ou com o que ele tem dificuldade para depois estar montando a sua aula, tá? É como ali, né? Se o professor fizesse um diagnóstico, né, dos seus alunos, embora a gente sabe que a realidade hoje de sala de aula é lotada, é cheia de alunos, não consegue, mas enfim, dos alunos que ele consegue fazer esse diagnóstico, né, através do olhar dele, trabalhar e planejar sua aula e organizar sua aula em cima das dificuldades, pelo olhar do aluno. Então a relação aqui, né, que a gente trabalha aqui na didática, principalmente no ensino superior hoje, não é só da afetividade entre professor e aluno, né, harmonia, do olhar do professor, né, com relação à matéria, necessidade do aluno, não. Hoje, atualmente, já tem que ter aquela visão do aluno, para depois montar-se, né, programar-se a sua aula pensando nesse aluno, para que ele aprenda, né? E não apenas o professor só cumpra ali o seu conteúdo, né, do currículo, tá? Aí isso daqui rompe totalmente com o professor de antigamente, que era um professor conteudista. Ele chegava, ele expunha o seu conteúdo e pronto, né? Agora, o professor atual é moderno, igual eu disse pra vocês, totalmente diferente, tá? Então, esse é o quando a gente fala, né, de ensinar na educação superior antigamente, né, como ensinar hoje. Lembrando que a gente falou na aula da reforma da educação, que o ensino de antigamente, né, ele tanto era conteudista, o professor ele
procurar formar um aluno mais para desenvolver para o lado econômico e profissional, né? Tá? Para suprir as necessidades do mercado e suprir as necessidades econômicas do país e ajudar no desenvolvimento do país, né? E promover também a competitividade econômica global. Então, esse foi o ensinar na educação superior antigamente. A gente viu lá na reforma da educação, né? E já hoje tem mais desafios. Tem os desafios que a gente já falou, né? Das tecnologias, do professor tem que ser o professor moderno, tem que ser o professor inovador, tem que ser o professor que não só tem o domínio de informática ou do computador, mas que saiba utilizar ele como uma ferramenta necessária e utilize diversificadas metodologias também em sala de aula, tá? Com seus alunos, de forma que atrai a atenção dos seus alunos. Então são desafios, né? Desafios que a gente tem hoje. Só para vocês terem uma ideia, né? E a gente pode colocar em pauta aqui, o ensino superior antigamente, ele era visto como a didática, tá? Em relação à didática. O professor, o educador do ensino superior era aquele que preparava longas aulas, que palestrava, né? Que dava cursos para muita gente, grandes aulas expositivas, tá? Hoje em dia não, hoje o professor não é só de aula expositiva, né? Existem diversas metodologias diferentes de aulas hoje, tá? Então mudou muito. Hoje a gente tem muito mais desafios, né, para alcançar o aprendizado do aluno, tá? O foco continua sendo a aprendizagem e o desenvolvimento também, porém com esses desafios, né? Com esses desafios, sabendo que a gente tem que programar, reprogramar, organizar, reorganizar, né? Se ater à atualidade, aos recursos tecnológicos, não se deixar intimidar e estar sempre buscando inovação, né? Buscando inovação e informação também, né? Porque além de ser um professor moderno, né, principalmente no ensino superior hoje, você precisa ser um professor pesquisador. Não só aquele professor que está procurando, né, a educação como um bico, vamos dizer, entre aspas, para complementar a sua renda. Mas aquele que ele, por conta própria, né, e o autodidatismo dele, ele procura se informar, ele lê, né, ele não deixa de estudar, né, e ao mesmo tempo ele vê na educação uma oportunidade não só de transmitir o que ele sabe, né, mas de estar ajudando alguém a aprender, tá? Pelo olhar do outro, pelo olhar do aluno e não pelo olhar dele, tá? Então, hoje, atualmente, a gente já tem mais desafios, né? E a didática vem para nos mostrar isso, tá? E lembrando que tudo isso que a gente está falando são resultados de vários estudos científicos, tá? Que, né, os profissionais hoje do ensino superior precisam de ter características diferentes dos professores universitários da época passada, também a gente já falou, né? Então os professores de hoje precisam ter essas características diferentes, né? A postura também a gente já falou. O professor tem que ter uma postura de interativa, de criatividade, tá? Inovador, diferenciado, crítico, reflexivo, né? E aqui tem uma palavrinha repetida aqui, né? E moderno, tá? A gente pode colocar aqui no lugar aqui também de interativo, né? Porque tá repetido, a gente pode colocar pesquisador, tá? Então, para ser um professor bom, o educador já precisa estar no ramo, né? E ele precisa estar sempre, tá reciclando, tá sempre se informando, tá sempre estudando, tá? Outra questão aqui que eu trago para vocês, né? Interessante. Vocês sabiam que os educandos têm exigências? Sim, os educandos têm exigências, tá? Principalmente do ensino superior, né? Eu já tive mais experiência de mais de 3 anos no ensino superior, então eu posso falar para vocês. Se você for para uma aula hoje, né, você só utilizar quadro, né, giz, ou você só passar atividade todas as aulas, né,
aquilo ali esgota, fica cansativo para o aluno. E uma das coisas que vai fazer com que não haja um esgotamento nas aulas são as práticas inovadoras e as tecnologias, né? Que são uma das coisas que mais atrai os alunos atualmente, tá? Então os alunos possuem exigências, sim. Se você, por exemplo, né, sua postura, né, na sala de aula, você é um professor que não utiliza recursos tecnológicos, não realiza uma aula diferente, pode ter certeza que logo logo aquele aluno estará nos corredores, né, falando de você. Ou então falando do seu papel na sala de aula, falando que você não leva coisas diferentes, ou falando que é só tarefa nas aulas dele, né? Falando que a postura dele não é muito boa. E detalhe, né? No ensino superior você lida com alunos, tá? Que de repente são tão estudiosos a ponto de já terem, né, lido tanto que possuem um senso crítico desenvolvido. Então, é automático. Eles não vão te criticar porque eles são ruins, né, ou porque eles são maus alunos, não. Eles vão te criticar porque eles já possuem um senso crítico desenvolvido, né? E aí tem até aquele ditado, né, que eu até concordo um pouco, né, com aquele pensador, né, filósofo lá. Se eu não me engano, deixa eu só ver o nome dele aqui, Pera aí, só um minutinho, galera. Karnal, tá? Leandro Carnal. Eu tava tentando lembrar o nome dele aqui, que eu pensei outro, como me confundi. Então, assim, como o Karnal mesmo diz, né, quanto mais o indivíduo sabe, às vezes mais ignorante ele se torna, né? E automaticamente, no ensino superior, é dessa forma. É automático. O próprio aluno vai realizar a crítica, mesmo que ele não comente com ninguém, mas na mente dele ele vai estar fazendo, elaborando uma crítica a respeito do seu trabalho, da sua postura didática, tá? Então, os educandos possuem sim exigências, tá? Atualmente. Tem que olhar isso. A questão do uso da tecnologia, o olhar do aluno, a gente já falou, né? Os usos da tecnologia, ela vai cada vez se tornando mais presente, tá? Então, cada vez mais a gente precisa buscar formação para estar utilizando esses recursos tecnológicos e buscando metodologias diferentes nas salas de aula, né? Hoje em dia já existem diversos tipos de metodologia, né? Tá? Então, dentro disso, a gente pode resumir aqui que, com o uso das tecnologias, né, e tendo em vista o olhar do aluno, o professor ele precisa, tá, promover situações de aprendizagem, que o aluno aprenda. Então, o que a gente tem hoje em dia mais resumido a respeito de educar, tá, é o que o professor crie situações de aprendizagem, tá, para o aluno, né, que estimula o aluno a participação da sala de aula, na interação, na problematização, tá, para a aula não se tornar uma aula estática. Então, um dos principais conceitos que a gente tem hoje, né, do ato de educar é aquele professor que cria situações em que o aluno aprenda, tá, condições para que o aluno aprenda. Então, é uma das formas, isso utilizando as tecnologias, né, e prestando, estar sempre atento ao olhar do aluno. Então essa seria uma das melhores concepções que a gente tem hoje, tá, do ato de educar, né? E no ensino superior tem muitos desafios, né, dentre os quais, né, nós já estamos os maiores desafios. A gente sabe que tem outros, mas nós já estamos vários desafios aqui, tá? Os principais, né, vamos dizer assim. Então, por isso que às vezes a gente fala, educar não é uma tarefa fácil, né? Algumas pessoas dizem que exige vocação, eu nem diria vocação, mas eu diria dedicação, tá? Né? Porque se o professor dedica
se ele presta atenção aos sinais, né, da sala de aula, do contexto, né, da sala de aula, se ele conhece muito bem o seu aluno, provavelmente ele vai estar conseguindo aí atingir seus objetivos, suas metas, né, e desenvolver bem o seu trabalho, tá? Na próxima aula nossa, a gente vai estar falando de metodologias, tá? Metodologia científica para pesquisa de trabalho, tá? Então eu estou aguardando vocês, né, agora na próxima aula, né, no caso amanhã, né, no sábado, a gente vai estar vendo aí como elaborar o trabalho de conclusão de curso, né, no caso de vocês é o artigo científico, tá? E as metodologias, né, quais são como que funciona a metodologia científica, os tipos de pesquisa, como que funciona a ciência em si, embora eu acredito que a maioria de vocês já sabem, mas a gente vai estar relembrando, né? Tá vendo algumas normas, né? Porque é, é importante a gente relembrar, né? E também tem muitas coisas ainda da metodologia científica, né, que a gente não vê na graduação. A gente acaba vendo na pós, tá? Né? A gente acaba aprofundando na pós. Tanto é que na graduação existe uma concepção meio errônea, tá? De que metodologia científica é só normas da BNT. E a gente vai ver que não é, tá? No mais, um grande abraço. Eu tô aqui, tá? Tô no WhatsApp, tô no grupo. Pode estar mandando mensagem, pode estar perguntando, vamos interagir. Eu escolhi a plataforma do YouTube, né, pra gente ter as aulas, porque eu achei melhor, porque até mesmo que as aulas ficariam salvas, né, e vocês não vão desenvolver o artigo de vocês do dia pra noite, né, porque eu sei, lógico, né, então a gente precisa de um tempo para ler, para pesquisar, então esse material fica salvo, né, no YouTube para vocês estarem pesquisando depois, caso precise, tá? Desde já um abraço, tchau, tchau e até amanhã com a nossa aula de metodologia científica. Não faltem, tá?